Aí tá eu aqui de novo, com uma cara de babaca, tendo que falar de Vasco após mais um resultado vexatório. Da maneira que foi, mais uma vergonha, mais um vexame. Porra, o jogo ganho, o jogo controlado com um jogador a mais. Que é isso? Torcedor, às vezes às vezes não, muitas vezes me dá vontade de desistir. Mas não é desistir de torcer pelo Vasco, não, porque não há como desistir dessa paixão. Mas desistir de analisar Vasco, de ter canal de YouTube falando de Vasco, porque me obriga a acompanhar todos os jogos até o final. A minha saúde não aguenta mais. Tem muito jogador do Vasco que não tem vontade. Você percebe, o cara não tem vontade. Deixa o seu like. Agora, deixa o seu like para mim. Se inscreva no canal, você que não é inscrito no canal. Eu vou rodar a vinheta. E na volta, só da Vasco. Vinheta rodada, o tempo que você teve de se inscrever no canal, o meu muito obrigado, deixa o seu like aí. Por Deus, eu já pensei várias vezes em abandonar essa parada aqui. Desistir. Chega. Não vou ficar vendo o jogo, não vou ficar analisando as informações, pegando notícia, comentando, vivendo de olhar o Vasco, de ver o Vasco, vivendo de Vasco, dia e noite. É duro, meus amigos. É muito duro. A vontade é de voltar a ser apenas torcedor, porque sofre menos. Vê quando quer, vê quando não quer, tá ruim, você desiste, desliga e depois vê quanto foi. Você não precisa ficar absorvendo os comentários, as notícias, as informações a todo instante. Desculpa, mas é. O Vasco hoje estava com o jogo na mão. O time não começou bem. Não começou bem. Embora o Sforza, que foi uma surpresa do Felipe, começar com o Sforza, né, que não jogava desde março. Também tem uns negócios estranhos, né? Estranhos. O Sforza não jogava há muito tempo, de repente aparece como titular. Aí o Zuccarello outro dia não estava nem relacionado, e de repente entra como solução. É umas coisas esquisitas. Mostra que o técnico do Vasco também não sabe resolver. E também não sei o que vai fazer o Fernando Diniz, honestamente. Porque você percebe que o Vasco tem um elenco, aí bota um jogador, aí afasta, aí não conta mais com aquele atleta, aí de repente pega um cara que não joga há muito tempo e bota para resolver. E o preparo físico do Vasco? O que é a preparação física do Vasco? É algo que a gente vem batendo nessa tecla há muito tempo. Ok, tá chegando um preparador físico, junto com o Fernando Diniz, mas como é que vai ficar esse time até a parada para o Super Mundial? Aliás, a parada para o Super Mundial vai ser, para o torcedor do Vasco, um negócio terrível, né? Porque só o Vasco não joga. Os rivais jogam e a gente vai ficar secando, vai ficar querendo sacanear a derrota, mas o nosso time não está em campo. Porque também é uma consequência dos últimos anos. Por que o Flamengo vai jogar? Porque o Flamengo foi campeão da Libertadores há uns anos atrás. Por que o Fluminense vai jogar? Porque o Fluminense foi campeão da Libertadores há 2 anos atrás. Por que o Botafogo vai jogar? Porque o Botafogo é o atual campeão da Libertadores. E o Vasco? O Vasco fica olhando. O Vasco fica torcendo contra. Então, essa parada para o Super Mundial, que para o Vasco vai ser muito benéfica, é o tempo que o preparador físico terá de trabalhar, que o Fernando Diniz terá para ajustar o time, mas a gente vai ficar secando os caras, né? Sem jogar. A gente não joga. Mas e até a parada? Nós vamos ganhar quais jogos? Gente, o Vasco não pode ir para a parada da zona de rebaixamento, porque vai ficar um mês lá, sem sair. Um mês na zona de rebaixamento, sem possibilidade alguma de sair por falta de jogo. Isso psicologicamente é uma M. Isso psicologicamente afeta demais.
você ficar todo dia vendo tabela de classificação na zona de rebaixamento e não tem o que fazer, não tem jogo. Então a minha preocupação é quantos pontos o Vasco vai conquistar, as vitórias que o Vasco vai ter até a parada para o Super Mundial. E a limpa no elenco, que não vai poder ser feita porque a janela só abre depois. Porque tem jogador aí que tá de sacanagem. E eu tô de olho no desembarque do Vasco. Por quê? Porque as torcidas organizadas do Vasco fizeram um manifesto pesado pós-derrota na Venezuela. Eu estava pronto para pedir trégua. Eu estava pronto para falar, galera, segura. Pô, o Vasco ganhou do Vitória, tá chegando um novo treinador, eu acho que merece dar uma segurada. Não dá para segurar. Esse elenco tem que ser cobrado. O treinamento de amanhã já foi cancelado. Não vai ter movimentação no CT Moacir Barbosa. Fernando Diniz vai comandar um treinamento na segunda-feira para o jogo da terça. Os jogadores vão assimilar alguma coisa do Fernando Diniz? Mentalmente, pode ser. Psicologicamente, pode ser. Mas, no campo, o que o Fernando Diniz pede requer muito treinamento. Entrosamento. Ele vai conseguir? Vai. Mas não para o jogo da próxima terça. Não para o jogo diante do Lanús. O Vasco terá que ser heróico na Argentina. O Vasco terá que ser heróico na Argentina para o jogo diante do Lanús, pela Copa Sul-Americana. E precisa ser. Como, de onde, o que vai fazer, isso é problema dos caras. Isso é problema de quem botou o Vasco nessa situação. Os jogadores, principalmente. E você percebe a mudança de técnico, mas não há uma mudança de postura. O time do Vasco perde. O Vasco foi atropelado pelo Vitória hoje. O Vitória com um jogador a menos, porra. O Vasco foi atropelado. Tecnicamente, taticamente e na preparação física. Em todos os sentidos. Todos os sentidos. As mudanças feitas pelo Felipe não resolveram em nada. Uma postura que o time tinha no primeiro tempo, no segundo tempo outra completamente diferente. Isso com o jogo ganho. O jogo estava nas mãos do Vasco. Impressionante a capacidade que esse time tem de perder. Honestamente, quase desistindo. Estou quase fazendo outra coisa no meu canal do YouTube. Porque tá duro, meus amigos. Tá duro, vir a todo instante aqui, sofrência, falar de derrota, os mesmos pontos, os mesmos erros. E a gente não vê a coisa acontecer. E o Vasco precisa de uma coisa emergencial. E ela não aparece. E a gente sofre a cada jogo. Tô quase desistindo. Falta pouco. Se inscreva no canal, ative as notificações. Até o próximo vídeo.